Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Nessa aula a gente vai estudar a regra da cadeia para funções de duas ou mais variáveis. Assim como a regra da cadeia para uma função de uma única variável, que a gente estudou lá no curso de cálculo 1, aqui a gente também vai estar falando de regra de derivação para funções compostas. Mas uma coisa interessante que a gente vai ver para funções de duas ou mais variáveis é que a gente também vai poder entender a regra da cadeia como uma generalização das derivadas parciais e derivadas direcionais. Vamos começar aqui considerando a função dada por f de xy igual a x quadrado y. Daí a gente vai considerar que a função z é dada por f de xy, sendo x uma função de t, 4t quadrado, e y uma função de t também, que é 3t. Ou seja, a gente tem uma composição de funções. E daí a gente está perguntando aqui o que seria a derivada de z no ponto 1. Algumas coisas para ficarem claras. A função f é uma função de duas variáveis, a variável x e a variável y. A função z é uma função de uma única variável. Aqui na fórmula dela tem o x e tem o y, mas o x e o y são meios que corte de caminho para escrever uma expressão em t. O x de t é 4t quadrado, o y de t é 3t. Então, no final das contas, a função z não vai estar escrito como x e y, vai estar escrito como uma função de t. É uma função de uma única variável. Nesse caso aqui, é até bem simples calcular o que seria esse z de t diretamente. A gente aplicaria a função f, que é pegar o primeiro componente e elevar ao quadrado, vezes o segundo componente. Então vamos substituir aqui, ó. Primeiro componente é o 4t quadrado, segundo componente é o 3t. Então vai ficar 4t ao quadrado, 16t à quarta, vezes o 3t, então vai ficar 48t à quinta. Então veja de forma bem clara que esse z de t não é função de x, não é função de y. Ele é uma função de t. Nesse exemplo bem fácil escrever diretamente como função de t, mas eu quero fazer de uma forma mais geral que vai ser útil em outros exemplos também. A princípio aqui, a gente poderia calcular a derivada de z com relação a t, utilizando a regra do tombo, o 5 multiplicando o 48 vai dar 240, o t fica elevado à quarta, e daí a gente poderia aplicar no ponto 1, descobriria que o resultado disso aqui seria 240. Tá 100% correto, é legal você entender que daria para fazer dessa forma aqui, mas também é interessante ver um outro caminho que pode ser mais simples dependendo da função dada. Como que a gente vai fazer? Vamos entender que o t afeta tanto o x quanto o y, e o x e o y acabam afetando a função z através da função f. A gente poderia desenhar um diagrama mais ou menos assim, ó. O t afeta o x afeta o z. O t afeta o y afeta o z também. Ao calcular essa fórmula aqui, ó, substituindo o x e o y e deixando o z diretamente aqui explícito como função de t, a gente estaria vendo esse caminho direto, ó, o t afetando o z. E daí a gente viu como que ele afeta através da derivada. Mas e se a gente não quisesse fazer esse caminho direto? Como que seria verificar o como o t afeta o z através dos seus intermediários, vamos dizer assim? A gente podia pensar assim, ó, o como que o t afeta o x? Através da derivada do x com relação a t. Cada um pouquinho que a gente mexe em t, o quanto que o x mexe vai ser dado por essa derivada. E da mesma forma, cada um pouquinho que o t mexe, o y mexe, e também a gente pode calcular isso através da derivada de y dt. E daí vamos entender que afetando um pouco o x, a gente afeta também o z, porque o x está aqui e o z é escrito como f desse x e desse y. Como que o x afeta o z? Através da função f. Então vamos colocar aqui que a cada um pouquinho que x varia, a função f varia del f del x, e é assim que vai afetar o z. E da mesma forma, para cada um pouquinho que o y varia, o z varia também. Quanto? Como z é f de xy, esse aqui está mexendo um pouquinho, vai afetar essa função de fora pela derivada parcial de f com relação a y, e é isso que vai estar fazendo aumentar o z. Então, olhando esse diagrama, fica bem intuitivo entender que a derivada do z com relação a t pode ser decomposto como a derivada da função f com relação a x vezes a derivada do x com relação a t, mais derivada do f com relação a y, vezes a derivada do y com relação a t. Esse aqui é o quanto z está sendo afetado através de x, e esse aqui é o quanto z está sendo afetado através do y. Então agora vamos fazer as contas.
que é a derivada parcial de f com relação a x? Vai ser considerando somente o x como variável, então vai ficar 2xy, vezes derivada do x com relação a t. O x é dado aqui, o x de t, a derivada vai cair o 2, vai ficar vezes 8t, mais derivada parcial de f com relação a y. Aqui, considerando somente o y como variável, a derivada vai dar então o x², vezes a derivada de y com relação a t, que vai dar 3. Então vamos colocar aqui embaixo. Então aqui a gente tem a derivada de z, mas está dependendo de x, y e t. A gente tem o valor de t, a gente quer a derivada no ponto 1. Então vamos encontrar, já que a gente sabe que o t é igual a 1, a gente descobre o x e o y. O x é 4t², então vai dar 4. O y é 3t, então vai dar 3. Isso significa que a derivada de z no ponto em que t é igual a 1 vai ser 2 vezes 4 vezes 3 vezes o 8t. Então vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 4 vezes 3 vezes o 8t e o t é 1. Mais o x², então 4² vezes 3. Vou fazer as contas em partes para identificar bem cada um dos fatores e parcelas. Eu vou fazer esse 2 vezes 4 vezes 3. 2 vezes 4, 8, vezes 3 dá 24, vezes o 8 vezes 1, que dá 8, mais o 4², que dá 16, vezes o 3. Então, vou colocar aqui embaixo 16 vezes 3. 24 é a derivada parcial de f em relação a x. 8, derivada de x com relação a t. Se o 8 é derivada do x com relação a t, significa que para cada variaçãozinha em t, o x varia 8 vezes mais. O 24 significa que cada variaçãozinha em x, a função f varia 24 vezes mais. Isso significa que cada variaçãozinha em t, o x varia 8, o que faz o f variar 8 vezes 24. Então, esse é o impacto na função z através da variável x. E de forma análoga, esse 3 é a derivada do y com relação a t. Cada variaçãozinha em t faz o y variar 3 vezes mais, mas aqui ó, o del f del y deu 16. Cada variaçãozinha em y faz a função f variar 16. Então, no total, o t variar um pouquinho faz o y variar 3, e daí vai fazer a função f variar 3 vezes 16, que é o 48 aqui. Esse é o impacto na função z através do caminho do y. E daí, fazendo essa conta, a gente tem aqui 48, aqui a gente tem 192, somando os dois vai dar 240. Note que deu exatamente a mesma coisa de fazendo esse caminho direto, né? Escrevendo z como função de t e derivando. Aqui só faltou a gente substituir o t por 1, mas daí logicamente daria o 240. Agora eu quero aproveitar para entender um pouquinho melhor o que a gente está calculando. Aqui, ó, novamente a gente tem o gráfico dessa função de duas variáveis, da função dada por x² y. O que a gente está fazendo aqui, ó, é definindo valores de x e y dependendo de uma única variável t. Ou seja, à medida que o t vai mudando, o x e o y vai mudando. A gente vai andando ao longo desse plano xy daqui. Quando t é igual a 0, por exemplo, a gente está falando do x igual a 0, do y igual a 0. Quando t é igual a 1, a gente está falando do x igual a 4, y igual a 3. Quando x é igual a 2, a gente vai ter aqui 16 e aqui 6. Então, à medida que o t vai variando, o ponto x e y vai variando também. A gente vai caminhando aqui sobre esse plano xy. Aqui nessa figura eu estou realmente representando só o plano xy, o domínio da função f. Fazendo o t variar, a gente está andando ao longo dessa curva. Em particular, quando t é igual a 1, a gente tem que o x vai ser 4 e o y vai ser 3. Mas à medida que o t vai aumentando, a gente está andando ao longo da curva aqui. Se o t fosse diminuindo, a gente estaria andando aqui para a esquerda. E daí o que é a função z? À medida que o x e o y vão andando ao longo dessa curva, a função z significa a altura, né? O valor da função ao longo dessa curva em azul. E daí aqui nesse desenho eu estou representando com essa curva aqui em vermelho. Na superfície da função, mas é somente uma linha, não é a superfície inteira. Porque é considerando que o x e o y está fazendo um caminho específico aqui no domínio, e não podendo ser qualquer ponto aqui do plano xy. E daí uma coisa que pode ser interessante é comparar o resultado que a gente obteve com a regra da cadeia com o que seria o resultado da derivada de f na direção x' de 1, y' de 1. Esse vetor aqui, que é a derivada do x' e y', ele mostra como está variando o ponto xy no ponto 1. Ele vai ser um vetor que está mostrando a direção de variação dessa curva xy. Ou seja, ele vai ter uma direção tangente a essa curva aqui em azul.
Vou escrever aqui, é o vetor x' 1, y'1. Então parece que tem tudo a ver com derivada direcional que a gente fez. Ao fazer variar o t, a gente está andando ao longo dessa curva, mas à medida que a gente está andando ao longo dessa curva, nesse ponto aqui, bem perto dele, a gente está andando numa certa direção, que é a direção tangente. A direção tangente pode ser calculada através da derivada, né, que dá a variação desse ponto. Ou seja, o vetor x' 1, y'1. E veja aqui que o x' 1 seria calcular a derivada do x de t, que é 8t, aplicar no ponto 1 daria 8. A derivada aqui do y no ponto 1, a derivada daria 3, colocando no ponto t igual a 1, daria 3 mesmo. Então esse vetor é o vetor 8, 3. E se for olhar aqui nas contas, olha só como o 8 aparece aqui e o 3 aparece aqui também. Já que são as derivadas, né, do x e do y. Como esse 24 e esse 16 são as derivadas parciais, o legal é que esse resultado aqui ele pode ser escrito de uma outra forma. Ele pode ser escrito como o gradiente de f no ponto, produto escalar, com o vetor derivada. O gradiente no ponto é o vetor 24, 16 e esse aqui é o vetor 8, 3. Muito parecido com a conta de derivada na direção desse vetor. A única pequena diferença é que quando a gente está falando de derivada na direção de um certo vetor, a gente está querendo normalizar ele para ele ter tamanho 1. Porque a gente está falando de uma movimentação de tamanho 1 no domínio. E aqui nesse caso, nessa conta que a gente fez, a gente não normalizou esse vetor. A gente não está dividindo pelo tamanho dele. Ele é um vetor com componentes 8 e 3, ele não é um vetor unitário. Mas isso acontece porque a gente não está muito preocupado em dar um passo de tamanho 1 no domínio. A gente está movimentando aqui ao longo dessa curva através da variável t. A variável t nem aparece aqui nos eixos. Então, se a gente está dando um passo gigantesco ao movimentar um pouquinho só na variável t, a gente quer que isso realmente seja refletido na nossa resposta. A gente não quer limitar o passinho aqui como de tamanho 1. Então, é um pouco disso que eu queria falar para vocês sobre a regra da cadeia. No final das contas, ela é muito parecida com uma derivada direcional, porque no ponto onde a gente está aplicando a regra da cadeia, a gente está andando numa certa direção. Só tem esse porém aí que a gente não está normalizando o vetor que dá a direção. E uma outra coisa que eu queria deixar claro é que aqui a gente tem uma curva mais complicada, vamos dizer assim. Quando a gente fala de derivada direcional, a partir de um certo ponto a gente só dá uma direção e é como se a gente estivesse andando reto naquela direção. Aqui a gente possibilitou estar andando ao longo de uma curva. Por isso que a regra da cadeia acaba contemplando o caso de derivada direcional e daí, de uma certa forma, ela também extrapola, porque possibilita curvas mais diferentes, vamos dizer assim. E até por isso que, na verdade mesmo, a fórmula da derivada direcional ela é realmente demonstrada através da regra da cadeia. Bom, o slide anterior para pegar uma boa intuição do que está acontecendo. Eu sei que às vezes é difícil pegar todos os detalhes, mas só para mostrar que os resultados fazem sentido, aqui eu vou realmente enunciar o resultado da regra da cadeia. Vamos considerar a função z, dada por f de xy, e daí vamos considerar que esses xy são funções de t. O que faz, no final das contas, o z ser uma função de t, e daí a gente poder derivar esse z com relação a t. Como a gente calcula essa derivada? Através de duas parcelas, tem o componente através do efeito em x e tem o componente através do efeito em y. Eu acho que pode ser interessante entender através de um pequeno diagrama que a variável t afeta o x, a variável t afeta o y, e daí o x afeta o z, o y afeta o z também. Esse daqui é o efeito através de x, e daí a gente soma com o efeito através de y. Como que o t afeta o x? Através da derivada de x com relação a t. E daí o x afeta o z através da derivada parcial de f com relação a x. E análogo para outro caminho. O t afeta o y através da sua derivada, a gente pode calcular assim, e daí o y afeta o z através da derivada parcial de f com relação a y. Então esse vezes esse dá o quanto o t afeta o z através do x, essa parcela, e o esse vezes esse dá o quanto o t afeta o z através do y, essa parcela daqui. E através dessas expressões e dessa conta daqui, a gente teria o como que seria calcular diretamente o como que o t está afetando o z, que é a derivada dz dt. Vamos colocar aqui um caso particular, mas que tem uma certa importância, porque aparece várias vezes. Vamos considerar que z é a função f num ponto x, g de x, ou seja, o y é uma função de x. Aqui ó, a gente colocou que o x e o y são funções de t.
eu estou mantendo o x como independente e agora o y como função do x. Daí como que ficaria a regra da cadeia? Daí veja que o z é uma função de x, a gente não está substituindo o x por uma outra coisa, por um t, por exemplo. Então a gente pode calcular a derivada do z com relação a x, e isso pode ser decomposto como o efeito do x através da função f, del x, e daí a gente soma com o efeito do x através do y. O efeito do x no y pode ser encontrado através da derivada do y com relação a x, notando aqui bem claramente que esse y é o g de x, e daí a gente multiplica pelo efeito do y na função f. É praticamente a mesma coisa que tem aqui, mas substituindo o t por x. Daí aqui é como se a gente tivesse a derivada de x com relação a x dá 1, por isso que aqui só aparece o del f del x, e a gente nem precisa colocar aqui multiplicado por 1. Se for fazer o diagrama, a gente faria assim, ó. O x afeta o z, mas o x também afeta o y, que afeta o z. O x afeta o z diretamente através de del f del x, mas o x também afeta o y através da derivada de y com relação a x, que seria o g' de x, e daí o y afeta o z através do del f del y. Então o efeito total de x em z pode ser encontrado através desse aqui, mais o efeito através do caminho de y. É isso que está representado nessa expressão. Essa ideia que a gente passou da regra da cadeia pode ser facilmente generalizada para funções com mais variáveis. Vamos considerar aqui uma função de R3 em R, ou seja, f tem 3 variáveis, e daí a gente vai colocar aqui que o w é a função f aplicado num x de t, y de t, z de t. Ou seja, no final das contas, o w é uma função de t, porque é obtido depois de substituir x, y e z como algo que tem t. Como que a gente faria para calcular a derivada de w com relação a t? Vamos entender que o t acaba afetando o x, o t afeta o y e o t afeta o z. E daí o w é afetado tanto pelo x, quanto pelo y, quanto pelo z. Como o t afeta o x, pode ser calculado através da derivada de x com relação a t. Como o t varia o y, pode ser calculado através do y'. O como t afeta o z pode ser calculado através da derivada de z com relação a t. E daí, como o x, o y e o z afetam o w, podem ser calculados através das derivadas parciais de f. E daí, o efeito total de t em w pode ser calculado através dessa fórmula daqui. Esse aqui seria o efeito através de x, esse aqui o efeito através de y e esse aqui o efeito através de z. Agora vamos colocar uma outra possível generalização. A gente tem a função f de duas variáveis, é um f de x, y, mas a função z é quando a gente substitui o xy como função de st. Ou seja, a função z é uma função de duas variáveis também, mas não são das variáveis x e y, mas sim das variáveis s e t. E é por isso que, a princípio, a gente pode calcular a derivada parcial de z com relação a s e a derivada parcial de z com relação a t. Vamos entender aqui no diagrama o que está acontecendo. Temos o s e o s e o t afetam o x e o x e o y acabam afetando o z. Se a gente está calculando a derivada parcial de z com relação a s, a gente quer ver o efeito em z através do s. Então a gente nem está se importando com esse caminho daqui, a gente está vendo o s afetando o z. Então tem esse caminho daqui e esse caminho daqui. Como o s afeta o x, pode ser calculado através de del x, del s. Como o s afeta o y, pode ser calculado através de del y, del s. E daí, como o x afeta o z, pode ser calculado através de del f, del x. E como que o y afeta o z pode ser calculado através de del f, del y. E é isso que está escrito aqui, ó. O efeito em z através de x, mais o efeito em z através de y. E da mesma forma, a gente poderia calcular a derivada parcial de z com relação a t. Esse é o efeito de t através de x, e esse é o efeito de t através do y. Seria pegar esse caminho daqui e somar com o efeito através desse caminho daqui. E assim por diante, tá? Então eu peguei a função f tendo duas variáveis, três variáveis, poderia colocar tendo 4, 5 variáveis, e a função z também pode ter várias variáveis. Mas o importante é pegar a ideia, a lógica do que está acontecendo. E daí você não vai ter problema para entender qual fórmula utilizar. Vamos pegar aqui um exemplo com mais variáveis, só para ficar mais concreto. Vamos considerar a função f de xy, x² mais xy ao cubo. Vamos pegar aqui que o z é o f de xy, mas quando x é uma função de 3 variáveis, o y é uma função de 3 variáveis também, u, v e w.
E daí a gente está interessado em calcular a derivada de z com relação a v. Note que o z não é função de x e y. A gente deve substituir o x e o y como função de u, v e w, então o z é uma função de três variáveis, u, v e w. Se a gente for desenhar o diagrama, a gente teria as variáveis u, v e w, as três variáveis afetam o x e o y e o y afetam o z. Aqui a gente só quer calcular a derivada de z com relação a v. Então, como o v afeta o z, eu não preciso de todos os caminhos que tem aqui no diagrama. Eu só vou precisar olhar para isso aqui. Então, como que a gente calcularia o del z, del v? A gente quebra em partes. Vamos ver qual que é o efeito de v através do caminho de x. O quanto v afeta o x, a gente pode calcular através da derivada de x com relação a v, e daí a gente multiplica pela a derivada de f com relação a x, que é o quanto o x afeta o z, essa parte daqui. Daí vamos somar com o como v afeta o z através do y, ou seja, essa parte daqui. Então vai ser del f del y, que é como o y afeta o z através da função f, vezes o como o y é afetado através do v. E daí agora é só calcular essas derivadas parciais. Del f del x, vamos considerar o x a variável, vai dar então 2x mais derivada disso aqui com relação a x, considerando o y constante, vai ficar somente o y ao cubo. Agora, vezes del x del v, o v está aqui, o x está aqui, derivando isso aqui com relação a v, derivada disso vai ser zero, constante, então aqui, derivando com relação a v, cai o 2. Então vai ficar 2uv, mais derivada parcial de f com relação a y. F está aqui, temos o y aqui, derivado disso aqui vai ser zero. Derivando isso aqui com relação ao y, cai o 3. Vai ficar então 3xy², vezes derivada parcial de y com relação a v. O v está aqui, derivado desse vai ser zero. Considerando o w constante, o e elevado a w é constante também. A derivada do v vai ser 1, então vai restar o e elevado a w. E agora é só substituir no ponto, porque a gente sabe que é no ponto 2, 1, 0. Ou seja, o u é 2, o v é 1 e o w é 0. Se a gente tem o vw, a gente também tem o x e o y. Vamos substituir aqui embaixo mesmo. O u é 2, o v é 1, o w é 0. E aqui para o y, o u é 2, o v é 1, o w é 0. Então a gente vai ter que o x é igual a 2 e o y vai ser igual a 3. Então temos o v e w, x e y, podemos substituir aqui. Então vamos lá, vai ficar 2 vezes o x mais o y ao cubo, vezes 2 vezes o u, que é 2, vezes o v, que é 1, mais 3 vezes o x, vezes o y, vezes o y ao quadrado, vezes o e elevado a w. 2 vezes 2, 4, mais 27 dá 31, vezes 2, 62, vezes 2, 124. Vamos colocar aqui embaixo. Mais 3 vezes 2, 6. Aqui a gente tem 9. 9 vezes 6, 54. E elevado a zero dá 1. Então dá 54 aqui mesmo. Isso quer dizer que o resultado final vai ser 124 mais 54, que dá 178. Então veja que aqui a função f tem duas variáveis. A função z acaba tendo três variáveis. Mas não é algo que fica mais difícil, é só você entender o que está acontecendo. Então, aconselho que você vá atrás de entender isso e não de decorar as fórmulas da regra da cadeia. Porque daí, para cada tipo de função, a fórmula vai ser um pouquinho diferente e vai ser fácil se confundir. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.